Estamos aqui para um episódio super especial. E é o nosso último episódio, acho eu. Pode ser que eu mude de ideia, faça um especial de fim de ano, 31 de janeiro, para quem quiser fazer a virada comigo. Mas a princípio, estamos gravando o último episódio do UpTalks de 2025. E ele vai ser muito especial. Pega papel e caneta na mão, porque vai ter muita dica para você entrar em 2026 de um jeito melhor que você está saindo de 2025, eu te garanto. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Ceroni, host do UpTalks. E o UpTalks é um podcast da Up Brasil. Afinal de contas, um podcast chamado UpTalks não vai te deixar para baixo, não é mesmo? Nesse início, antes de eu dar a introdução, já estão me olhando aqui, eu preciso falar para vocês seguirem as nossas redes sociais, darem o seu like, interagirem com a gente, porque, de novo, é a audiência de vocês que garante a temporada de 2026, beleza? Posso contar com o seu like aí do outro lado? Então, galera, fim de ano é aquele momento em que todo mundo envia uma mensagem fofa, promete marcar um café e desaparece até março. Eu confesso para vocês que talvez eu seja essa pessoa. Mas e se a gente olhasse para as conexões não como algo a ser ativado só em dezembro, mas como parte essencial do nosso bem-estar o ano inteiro? No episódio de hoje, a gente vai falar com quem entende de vínculo de verdade. Estamos aqui com Tássia Galvão. Tássia, finalmente deu certo. Obrigada por estar aqui com a gente. Sim, muito feliz com o convite. Muito obrigada, Mari. Que bom que nossas agendas bateram, finalmente. Eu estou muito feliz aqui, especialmente para falar de um tema que eu amo muito. Que bom que vocês abriram aqui as portas de vocês para falar de um tema que realmente não é tão falado no mercado, mas que tem tudo a ver com bem-estar e com o que a gente fala aqui no UpTalks. Gente, quem é Tássia Galvão? Bom, todo mundo sabe, mas vou reforçar. Ela é comunicadora, estrategista de conexões, a LinkedIn Top Voice, atua há mais de 10 anos ativando redes de relacionamento com propósito, criando comunidades e curadorias que fortalecem vínculos humanos no ambiente profissional. Ela tem uma abordagem que combina empatia, inteligência emocional e prática, e ela vai ensinar isso para a gente hoje, por isso que eu falei que é aula de bloquinho. Bloquinho e papel na mão. Papel e caneta na mão. Com foco em relações profissionais que não se perdem no piloto automático. Esse piloto automático, a gente vai falar sobre ele, Tássia. Bom, tá, a gente começa sempre com a mesma pergunta, então você vai ser a última do ano, a princípio, que vai nos responder o que é bem-estar para você, Tássia Galvão. Essa pergunta me toca muito, porque eu já estive, acho que como todo mundo, em lugares muito obscuros. A gente já teve depressão, ansiedade. E ansiedade eu acho que todo mundo já tem hoje em dia, né? Acho Sim, que as sem pessoas já dúvida. nascem com ansiedade. E eu acredito que por muito tempo eu só ouvia falar de bem-estar. Sabe a história de Jó na Bíblia que ele dizia: eu só conheço Deus de ouvir falar, agora eu o conheço. Então, por muito tempo, eu só ouvia falar de bem-estar e sabia o conceito e tudo mais. E hoje eu entendo o que é bem-estar e posso dizer que tenho o meu lugar de fala em bem-estar, porque realmente lutei pelo meu bem-estar numa condição integrativa. Porque realmente bem-estar é você ter a liberdade de ir e de voltar, ter um porto para você voltar e realmente você não se negligenciar e você realmente não estressar a sua essência. E eu luto muito isso, por isso, na verdade, no mercado de trabalho, nas coisas que eu faço, nas relações que eu desenvolvo, porque as pessoas hoje em dia mudam muito quem elas são pelo algoritmo, mudam muito para agradar alguém numa relação de networking, e eu acho que bem-estar é você respirar e dizer: eu sou eu mesma, eu posso ser eu mesma, e realmente ter essa liberdade de poder dizer: eu realmente banco as minhas escolhas, eu realmente banco quem eu sou. Então, hoje eu realmente posso dizer que eu conheço o bem-estar. Isso é para poucos, infelizmente,
Mas eu gosto muito, inclusive, do conteúdo de vocês, porque vocês falam muito isso, trazem acessibilidade nesse sentido, para que as pessoas realmente conheçam mais sobre bem-estar. E acredito que o wellness é um tema cada vez mais abordado e tem que ser abordado especialmente no mercado de trabalho, nas empresas. Olha, o último tinha que ser especial, foi uma aula aqui só na resposta dela. E aí, Tássia, né, eu comecei falando, dezembro é o mês que todo mundo é bonzinho, né? Sim. As pessoas que foram malvadas o ano inteiro, de repente usam o filtro da bondade, estão ali, cheio de mensagens bonitas, mas por que que tantas coisas acabam parando por aí? O que que tá por trás desse padrão? O que para muito, todos nós é principalmente porque as nossas conexões hoje, o nosso networking, ele é feito de maneira protocolar, de maneira transacional. Então a gente não faz um networking querendo conhecer a pessoa, querendo oferecer alguma coisa, para as pessoas. Existe um conceito chamado netweaving, ele é muito novo, mas ele é um conceito ganha-ganha nessa relação de networking. Então você oferece, você recebe e assim o mundo vai ganhando um espaço, sendo um espaço verdadeiramente melhor. As pessoas, elas só lembram de dar Feliz Natal, elas, buscam ser uma pessoa melhor no final do ano, porque elas lembram das metas que elas não bateram, elas lembram que ano que vem, chegou um novo ano e elas: "Meu Deus, eu não fiz isso, eu continuo nos meus, caindo nas mesmas coisas". Então eu acredito muito que é porque nós somos protocolares, nós fazemos no piloto automático, que é uma coisa que você já citou aqui, na introdução do episódio de hoje. Então eu acredito que a gente tem que fazer com intenção, com estratégia, sim, com intencionalidade, mas sendo autêntico em tudo que a gente fizer. Então o desenvolvimento do networking, ele tem que ser, alimentado. Então ele nasce, o networking ele nasce, ele tem que ser retroalimentado, para que ele de fato possa ser algo vivo e não você somente lembrar da pessoa Natal, aniversário, quando eu quero pedir um emprego, quando fui demitido e aí estou desesperado. Não é assim que se faz networking, mas infelizmente é o que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, enfim, as pessoas passam muita vergonha por causa disso. Gente, é maravilhoso, assim, esse ano, no meio do ano, eu fiz uma formação de C-Levels, e aí foi muito na verdade era uma formação de CFO, uma longa história, mas aí dentro do programa a gente também tinha parte de CEO, e aí quando eu fui né, olhar a parte de CEO das matérias, era justamente sobre pensamento crítico, sobre o poder da mente e a questão do networking. Então a gente teve um módulo inteiro de Uau, networking, muito teve o legal. conceito de netweaving, então eu estava familiarizada com ele. E foi muito legal, assim, pessoal, porque a professora, né, que deu essa aula me marcou muito, porque no dia ela falou assim: "Vocês têm um exercício". Eu falei: "Ai, meu Deus, Lá que vem, exercício que né? vai ser, né?". E gente cheia de coisa para fazer. Eu quero que vocês marquem um almoço com alguém, sem nenhum interesse em troca. Pegue alguém que você fala: "Putz, eu tô devendo aquele almoço para aquela pessoa", e chame ela para almoçar sem compromisso, para saber como tá a vida, quais são os projetos, e é assim que você nutre relacionamento. E isso foi em meados, né, desse ano, e eu, obviamente, fiz a lição de casa, e é muito interessante isso, porque a pessoa até se assusta, de tipo, você me chamou Acho pra almoçar estranho. e não tem nada em troca, Fica né. esperando, tá, ó, É que uma horas ela vai ques fazer o pitch? é, Desculpa. que você quer? É patrocínio? É o quê, né, tal, emprego, não sei o quê, quer mandar alguém pra minha empresa? Eu não, eu só quero saber como você tá. As pessoas realmente, ficam chocadas e depois eu fiquei meio reflexiva do tipo: "Será que é essa a imagem que eu passo para a sociedade?". Tipo, lá vem a Mariana que sempre vai buscar algo em troca e a gente discutiu muito sobre isso, sabe. Eu acabei tendo uma relação um novo networking aí, um netweaving com um CFO do curso lá, e a gente ele também fez o exercício e a gente trocou isso recentemente, assim, ele estava falando: "Nossa, será que as pessoas tinham essa imagem da gente?". Provavelmente sim, sabe. Perdão aí por todos que talvez me julgaram dessa forma, mas é o que a Tássia trouxe, assim, talvez o networking de verdade para você colher em 2026, eu deixo o convite que a professora Patrícia fez para mim aí na minha aula, que é: pega agora, pensa em alguém aí nos últimos 20 dias que você falou: "Puxa, eu preciso de um café com essa pessoa, um jantar, um almoço", e marca, mas marca genuinamente, não porque é Natal,
E aí tenta manter essa agenda com recorrência, que certamente já é um grande caminho, né? Exato, e é muito bom você trazer esse tema porque, bom, 2 coisas muito importantes. Primeiro, foi por isso que eu criei a Cone, que é um aplicativo de networking por microgeolocalização. Então a ideia é que a gente conecte as pessoas e amplie esse networking, então você vai poder ver quem é que está ali do seu lado no coworking, numa igreja, num restaurante, num bar. A gente já está disponível para Android, e em breve para iOS. E fazendo pesquisa de mercado, eu entendi, Mari, que não bastava eu dar a ferramenta para trazer acessibilidade de networking. Eu precisava de um braço de conteúdo para informar as pessoas como fazer esse networking, porque o networking hoje em dia ele está muito preso ao topo da pirâmide de Maslow. Uhum. Então, quem tem acesso ao networking são as pessoas que pagam masterminds, as pessoas que pagam esses eventos que custam 150 mil, 200 mil reais. E aí o networking fica ali, mas a massa não tem acesso ao networking, ela não sabe como fazer aquilo. Então, um dos braços da Cone é realmente ensinar como criar, retroalimentar e, de fato, fazer esse networking ser útil. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o Natal, final de ano, é um dos momentos em que as DMs do LinkedIn mais bombam, né? Nossa, nem fala. Só que as pessoas deixam dinheiro na mesa muito nesse momento, porque eles só mandam assim: Feliz Natal e um próspero ano novo. Gente, não faça isso. Não faça isso. Então, você tem que pegar esse gancho, veja o que a pessoa está fazendo, o que ela postou por último, e aí pegue um gancho. Poxa, fulano, Feliz Natal, um próspero ano novo. Se você conhece a família da pessoa, e aí, como é que tá a sua família? Desejo que 2026 você, na empresa tal, possa galgar novos voos e tudo mais, que sua jornada seja frutífera. Enfim, pegue ali para a pessoa entender que aquela mensagem foi personalizada. Não dê um Feliz Natal para que ela entenda que foi ali copiado e colado. A mesma coisa em Feliz Aniversário. Ah, ia falar isso agora, tirou? Falei, vamos combinar? Em 2026 eu Ai, não gente, quero feliz aniversário, por mundo. favor, exato. Porque o LinkedIn mostra ali para você, não é para você ser fofo, gente, não é para você apertar ali Não aperta, automaticamente. eu prefiro. Exato. É para que você possa puxar um gancho ali com a pessoa e dizer, poxa, lembrei ali de um insight que você me deu, dividiu comigo naquele evento em que a gente se encontrou pessoalmente. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Vamos marcar um almoço, um café. Gente, é assim que a gente nutre relações para que lá na frente essa relação possa te indicar para um serviço, para te indicar uma consultoria, uma mentoria, e é assim que o mundo vai se tornando um lugar melhor. É isso, gente. E essa coisa do aniversário, olha, Brasil, vamos lá. Votos de ano novo para o 2026. Não iremos mais apertar o feliz aniversário Sim, por automático favor. das redes sociais, ok? Sim. Se é para você, se você tem o desejo de desejar um feliz aniversário para alguém, deseje genuinamente do coração, obrigada. Mas uma coisa bacana também, tá, que eu estava pensando aqui, né, dessa questão do network, acho que é importante falar, é, não desistam das pessoas também, sabe? Porque, e eu falo isso, é, é, é- é- eu conheço muita gente que faz, né, que organiza os masterminds, as confrarias, a própria Tássia, acho que também tem essa percepção. Sim. É, principalmente quando a gente está falando de alta liderança, não é às vezes, eu não deixo de responder um WhatsApp porque eu não quero, é porque talvez eu tinha 5.000 Não dá mensagens e eu tenho uma conta. filha, um marido, um monte de coisa para fazer. Sim. E aí, a pessoa não respondeu. Tipo, a gente vai lá e desencana. É aí que você perde uma oportunidade. Então, assim, o principal diferencial que eu vejo hoje, quando eu vejo essas pessoas que mitam nesses masterminds e tal, eles não desistem das pessoas. Nesse ano, eu gosto muito daquele canal The News, né? Eu sempre, Maravilhoso. sempre me atualizo no The News. Teve um The News que era assim, o pensamento do dia. 80% do time comercial desiste na terceira tentativa. Hum, E eu acho que esse número deve ser até maior e não só no time comercial. Tipo, você não pode desistir de uma pessoa na terceira tentativa. Sim. Então, se não deu certo o café naquele dia, dá um tempo e marca mais uma vez. E vai além da terceira tentativa. Esse número 3 aí é da infância, da mãe falar que vai contar até 3, mas dá pra ser mais do que 3. E isso eu acho que faz muita diferença, pessoal. E aí, assim, você deve estar se perguntando, tá bom. E aí, quando eu sei que eu passei do ponto? Se você, tipo, chegar e ser um mala, no sentido que a pessoa não quer,
de alguma forma muito educada, e as pessoas têm esse discernimento, ela vai encerrar o assunto com você e você vai entender e tá tudo bem, faz Sim. parte. Mas não desista, não desista no na terceira tentativa do tipo: "Ah, esse café nunca vai rolar", porque é aí que começa a postergar, né. Exato. E é muito importante esse ponto, Mari, porque normalmente a gente só quer fazer networking com quem está acima da gente, com quem é melhor que a gente, em quem a gente se inspira. Só que não esqueça, você já foi pequeno, você foi estagiário, você já foi júnior, você já foi trainee. Então, quando um estagiário, trainee, vier querendo fazer networking com você, não ignore essa mensagem. Não fale, não tenho tempo para você, porque a mesma oportunidade que te deram no seu passado, você precisa dar para essas pessoas também. Essas portas precisam continuar sendo abertas. Então, especialmente para mulheres, para as minorias, então a gente precisa continuar lutando para abrir essas portas para essas pessoas. Então, não faça isso, não busque somente galgar novos espaços, mas dê oportunidade, dê o seu tempo, o seu talento para as pessoas também que querem chegar onde você está, que se inspiram em você. Nossa, pegando esse gancho da Tássia, gente, tem uma história muito bacana, assim. No meu primeiro cargo de liderança, foi na Claro, vou até falar nomes aqui. Ah, fim do ano eu posso tudo, o time já concordou aqui. Então eu era gerente na Claro, acho que foi meu primeiro cargo gerencial na época, e eu tinha 2 jovens aprendizes no meu time, ficou muito marcado, assim, beijo para as 2, inclusive, que eu sei que elas assistem o Up Talks. E imagina, elas estavam fazendo um trabalho, e elas queriam entrevistar o Facundo Guerra. E aí eu tinha né, a gente liderar é pelo exemplo, né, então eu vinha de lideranças que tinham esse costume de promover cafés de tempos em tempos com os times, então eu me aproximava dos estagiários, dos jovens aprendizes, porque então a gente já foi um deles, né. Sim. E aí elas vieram assim: "Ai, Mari, você conhece tanta gente e a gente queria muito entrevistar o Facundo Guerra. Será que a gente consegue?" Elas nem pediram pra mim, assim, elas queriam, tipo, que eu desse um caminho, né, como que você acessa as pessoas e tal. Aí eu falei: "Ah, gente, eu conheço algumas pessoas que conhecem o Facundo, eu vou ver o que dá pra ser feito". E aí eu achei muito bacana, assim, eu estava comentando dessa história até recentemente, porque o Facundo foi super receptivo. Imagina, gente, o dono da noite do centro da cidade de São Paulo, tem uma agenda super atribulada, e aí quando a gente explicou pra ele que eram 2 jovens aprendizes que queriam fazer um trabalho, acho que era com o Senai, né, a parceria, e tal, ele foi muito receptivo, ele abriu na época, né, era a Lions Club, que era uma das casas dele, e foi muito legal ir lá de dia, ele mostrar. E assim, o tempo que ele dedicou para essas meninas, e eu levei elas, que elas não tinham nem condição de ir, então eu peguei meu carro e levei elas. Acho que foram mais de 2 horas de conversa, e ele mesmo falou assim, ele brincou com elas, falou: "Olha, foi melhor que muita entrevista que eu já dei na Nossa, minha que vida", assim. legal! E isso foi muito legal, porque isso empoderou essas meninas de uma forma que hoje elas nem moram mais no Brasil, Uau! elas viraram referências nas coisas que elas fazem, e é muito legal porque uma delas específica, a Bianca, vou mandar um beijo aí pra ela falou assim: "Isso marcou a minha vida de um jeito que se hoje eu sou quem eu sou, é porque naquele momento você abriu a porta pra mim". Uau! E de novo, gente, assim, todo mundo ganha nesse sentido, entendeu? Eu tive a oportunidade de levar as meninas pra ficar lá perto do Facundo, ouvir a mente dele, o que ele pensa, e isso acho que até essa troca de energia acaba ajudando as pessoas a se conectarem melhor e genuinamente, né. Completamente. E eu, assim, eu sou apaixonada por networking, é por isso que eu faço o que eu faço, por causa dessas transformações que o networking é capaz de fazer. Então, você se abriu para essa oportunidade de apresentar uma pessoa em que você não ganhou absolutamente nada, mas eu tenho certeza que o seu coração fica muito quentinho de Claro. saber que você transformou, que na verdade que você somente ajudou, que você abriu uma porta ali, deu uma luz, foi um horizonte ali para 2 meninas que têm um potencial gigantesco, sabe. Da mesma forma, o Facundo, que é uma pessoa super gentil e generosa, então eu acredito que a gente chega em lugares altos justamente, primeiro, porque a gente é generoso e segundo, porque, a gente tem muito que doar. Então, parabéns por isso, que mais pessoas, se inspirem nessa sua história. E também é um ponto interessante que você já ouviu a teoria das 6 pessoas? Então, falando para o Conta para o pessoal pessoal. também, existe uma teoria
que você está a 6 pessoas daquela pessoa que você quer conhecer. Então, por exemplo, eu quero conhecer, sei lá, o Barack Obama. Eu estou a 6 pessoas de conhecer o Barack. Então, significa que a Mari conhece uma pessoa que conhece outra pessoa, e assim sucessivamente, que pode me levar até o Barack Obama. Então, nada é tão longe, nenhum sonho é tão grande que você não possa alcançar. Queria deixar já essa mensagem aí de final de ano. Sei que está todo mundo com o coração já quentinho, de Natal, que realmente você possa pensar nisso para 2026 e que você pense que você lembre, na verdade, que uma relação sua, um café despretensioso pode te levar a lugares inimagináveis, como aconteceu com essas duas meninas. E hoje, esse café despretensioso pode não servir para nada, na sua mente, mas daqui a 2 anos a pessoa pode dizer: eu lembrei de você. Lembra aquele assunto que a gente comentou naquele café? Então, te indiquei aqui para uma pessoa, porque eu acho que você é referência nesse tema, não tem ninguém melhor para falar sobre isso que você. Ele vai te ligar. Acabou, você fechou um contrato milionário e aí as coisas vão andando. E às vezes nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes é sobre transformar vidas, impactar, enfim, outra. Caminhos, exato. Exato, E acho exato, que as coisas que você deseja vêm de outra forma, assim. exato. Não precisa pensar sempre Isso. nessa necessidade de levar Perfeito, vantagem, alguma coisa perfeito, nessa linha. perfeito. E você, Tássia, você tem alguma conexão que realmente transformou sua trajetória em um momento inesperado que você queira dividir com a gente? Eu tenho uma resposta clichê e tenho Hum, uma resposta engraçada vai para na isso. engraçada que eu quero dar risada? Tá. A engraçada foi que eu trabalhava. Bom, eu sou formada em relações internacionais, só falando Uhum. rapidinho para vocês entenderem. Eu sou formada em relações internacionais, tenho pós em gestão de negócios, mestrado em marketing e doutorado em administração. Então, se você for fazer uma linha, nada com nada, mas tudo me levou à tecnologia e hoje eu tenho uma startup que é a Cone, que eu já contei para vocês. Mas eu fui indo para a carreira de inovação e tecnologia e aí eu fui para um evento despretensioso, que era super técnico, e aí eu conheci, não vou falar a Nomes. empresa e os nomes e tudo mais, mas aí eu conheci uma pessoa-chave naquele evento. E aquela pessoa-chave falou: você é referência nisso e nisso aqui, em inovação, em design thinking e tal. E aí ele falou: você poderia me indicar? Eu tô precisando de uma pessoa assim, assado, para essa vaga. Eu falei: claro, posso indicar sim. Ele falou: claro, quem é? Aí eu falei: Tássia Galvão, você conhece? E aí ele falou: meu Deus, você é a pessoa perfeita para a vaga e tudo mais. Então a gente deu maior risada por causa disso, porque foi de um evento que Uhum. a gente não tinha a menor noção que a gente ia se conhecer. Ele trabalhava em uma empresa completamente diferente e eu era a pessoa que ele precisava para a vaga e ele era a pessoa que eu realmente precisava para dar um outro norte na minha carreira. Então, foi um evento despretensioso que eu fui fazer networking. Então, eu fui para um evento não só consumir aquele conteúdo. Eu acho que é uma coisa também que a gente Sim. pode falar aqui. A gente ir para um evento não só para sugar aquele conteúdo, mas para conhecer novas pessoas. E aí, realmente, fazer essa virada de chaves pode te levar para outros lugares. Então, foi assim que eu cheguei em um dos mais altos cargos que eu já vivi na minha carreira. Olha aí, viu, gente? É isso. O evento que você está postergando aí talvez tenha seu próximo trabalho, seu próximo alto cargo para Verdade, galgar e por aí vai. verdade. Tássia, a gente tem o quadro Up Indica, e Uhum. aí é tema livre, assim. Indica um conteúdo, uma experiência que tenha mudado sua forma de se relacionar com o outro. Hum, Alguma coisa pro pessoal. boa. Pode ser livro, Qualquer podcast, coisa, o que tudo. você quiser. Certo. Tem um livro muito bom que é o Nunca, não, não, não Nunca Almoce Sozinho.
não é muito conhecido e eu não vou lembrar o autor, mas leiam esse livro. Basicamente fala sobre você nunca perder a oportunidade, você nunca perder a oportunidade numa refeição. Então, sempre chame uma pessoa. Você está no trabalho, num almoço ali, vou almoçar ali no escritório. Chame uma pessoa, por mais que você pense que aquela pessoa não tem nada a ver comigo, é de um departamento nada a ver. Chame aquela pessoa para conversar. É muito melhor do que você almoçar sozinho. Ele fala muito mais e descreve muito melhor, detalha muito melhor, mas é muito bom esse livro. Um outro livro que mudou muito minha forma de pensar, ele é muito famoso, e vai ser clichê, mas eu queria que vocês dessem uma oportunidade. Como Fazer Amigos e Influenciar Ah, é um Pessoas. livro muito perdido. Dei uma chance para esse livro, é do Dale Carnegie. É, Você vai entender ali as relações, como elas se dão e como é importante que você influencie as pessoas de maneira lícita, obviamente. E uma outra coisa é você usar as inteligências artificiais de maneira estratégica para entender, óbvio, para automatizar processos. Se você está perdendo tempo com processos, com coisas operacionais hoje em dia, você realmente está também deixando dinheiro na mesa, mas não só para isso, mas para você, de fato, entender o comportamento humano. Ele te detalha as coisas, ele pode te fazer relatórios sobre uma pessoa com quem você está indo, por exemplo, tomar café, ou fazer um networking, mas ele pode, de fato, te dizer o que é que aquela pessoa precisa, quais são as dores da empresa dela, ou no que você poderia ser útil para aquela pessoa. Então, nunca vá também para um café de networking, ou seja lá qual for a oportunidade de networking que você tiver, sem nada para oferecer. Esteja sempre com seu pitch pronto. Dicas preciosas, hein, gente? E aí, minha pergunta final para Tássia Galvão aqui. Se você pudesse encerrar esse ano com uma única conexão fortalecida, quem seria e por quê? Eu espero que vocês não achem clichê ou blasé, mas seria a conexão comigo mesma, porque eu acho que a conexão, não existe outra conexão. A gente não faz nenhuma outra conexão se a gente não tiver a nossa base. Então, por muito tempo eu não me conhecia, por muito tempo eu não me reconhecia, por muito tempo eu não tinha um pitch, por muito tempo eu deixava que a síndrome de impostora falasse mais alto, e eu reconheço isso nas minhas mentoradas. É muito forte isso no mercado de trabalho. Então, eu acho que a conexão consigo mesmo, o empoderamento para de fato você reconhecer, se autoconhecer, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu levo para a mesa, é a conexão mais importante de todas, é a base para que você possa chegar em outras conexões muito importantes. Bom, tem uma série de conteúdos deste ano que gravamos no UpTalks com médicos, psiquiatras que vão ajudar você nessa conexão que eu concordo com a Tássia, é uma das mais importantes, porque você precisa estar bem com você mesmo para conseguir fazer um networking de qualidade. Sim. Tássia, passa rápido demais, tá vendo? Muito, eu queria ficar aqui assim Ah, a horas vida e horas toda, tá falando sobre esse vendo? assunto. Então, queria te desejar uma boa passagem de ano, boas Obrigada, festas, não só obrigada. um Feliz Natal, mas também vamos marcar um café em Sim, com 2026, é assim que certeza. chama a gente. Sim. E você tá sempre bem-vinda aqui. Mari, quero falar mais da Cone, lançou no iOS, quero trazer. Vem pra cá, que a gente acha super legal esse projeto. Parabéns. Ai, muito obrigada. Eu espero. Mulheres startupeiras, Ai, que tenho legal. orgulho demais. Eu espero realmente que possa ajudar e que revolucione a forma como todo mundo faz networking. Esse é o propósito da Cone. Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina. Beijo, gente. Boas festas pra vocês também. Não deixem de dar o like. Marca, quem sabe a gente toma um café ano que vem também. Tchau!